nós vamos ter a honra de fazer uma conversa com Lama Padma Santen, nosso companheiro de longa jornada no trabalho pela paz. E vou pedir a Ana Maria para começar o nosso bate-papo. Então, bom dia a todos, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Então, a primeira conversa, o primeiro assunto que eu gostaria de falar é saber do seu encontro com a Unipaz, né? Voltar ao tempo, aos tempos idos, mas ainda, né, tempos que são tempos de hoje. Então, como é que foi esse encontro com a Unipaz? Esse encontro ele foi numa época que eu não era lama ainda. Então, eu era um professor de física e eu tinha essa experiência e assim eu fui convidado para falar sobre física quântica, né? Física quântica, espiritualidade, física quântica e budismo, porque na época eu também já estudava isso, né? Então foi um tempo onde eu introduzi o budismo através da física, através da ciência. Foi esse tempo, né? Essa conexão com a Marta Vecchio, assim, a gente tem essa saudade dela também. Isso me passou. Posteriormente eu fui sendo convidado para outras unidades da Unipaz, e isso foi super importante para o meu trabalho, né? Porque desse modo eu fui chegando em diferentes cidades, porque eu não era conhecido. Então a Unipaz é que permitiu essa expansão do trabalho do budismo que eu trouxe, né? O trabalho do próprio Centro de Estudos Budistas. Foi a Unipaz que propiciou isso. E ainda nessa ideia, você então é uma experiência, na prática, uma experiência viva dessa conexão entre ciência e espiritualidade. Você, quando nós conhecemos pela primeira vez, era um seminário de ciência, abordando principalmente a física quântica. E dentro da metodologia da Unipaz, esse é um aspecto muito importante, né? Essa integração de ciência, arte, filosofia e espiritualidade. Na metodologia de educação para a paz, como é que você vê essa proposta integrativa? Como é que você percebe isso? A ciência trata com a questão de definir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E o budismo, especialmente, trabalha com a noção de avidya, ou seja, de como que o engano se apresenta. Então, o cientista ele tenta ultrapassar o engano, mas não é muito fácil para o cientista também. O que pode ser visto pela própria história da ciência, ou seja, as verdades científicas elas vão se revelando como verdades provisórias que são substituídas por outras verdades, né? E há esse fenômeno extraordinário que o cientista não vê que tem uma falha, ele não percebe isso. Então, isso é um exemplo acabado da noção de avidya, porque em avidya nós também não vemos o engano, a gente está preso dentro de uma concepção e não vê. Então, isso produz um exemplo muito especial, assim, que é o exemplo das bolhas de realidade. Então, por tempos, nós estamos sob domínio de certas concepções, certas visões. Essas visões se instalam de uma forma completa, assim. Elas terminam se refletindo na legislação, no processo judicial. E, posteriormente, essas mudanças ocorrem e, assim, tudo é paradoxalmente diferente. A gente não consegue entender bem. E o cientista, ainda que lide com isso, ele não chega a focar essa própria questão sob o ponto de vista filosófico, ou psicológico, ou espiritual. Ele não toma isso como um tema. Ele trabalha nesse ambiente sem refletir sobre isso. Então eu vi que havia uma complementariedade muito interessante, que isso até está ligado à minha própria vida como cientista, né? Eu me defrontei com esse tema e pensei que eu deveria realmente aprofundar as questões do budismo, porque o budismo trabalha essa questão do engano. Pensei, bom, para ser um cientista e não abordar isso, eu vou ser muito ingênuo, né? Eu preciso tomar isso. Aí quando eu tomei essa questão, eu vi que ela era maior do que a própria ciência. Aí eu migrei para esse âmbito do budismo, especialmente. Um outro tema extremamente importante para a gente na Universidade da Paz é a questão do próprio conceito de paz e como que isso pode se trabalhar num projeto de educação para a paz, que é o principal projeto da Unipaz. E isso também é outro tema que a gente gostaria de provocar a sua reflexão sobre paz e sobre educação para a paz. Esse, eu acho um tema central, ainda que a gente não tenha, digamos, essas palavras assim,
o nosso trabalho dentro do SEB é a educação para a paz, é a promoção da paz, é exatamente isso. A gente usa a terminologia budista para isso, né? Mas é essencialmente esse processo. Eu pude reconhecer ao longo do tempo que o Pierre, na verdade, ele também tinha uma formação budista, né? Então a gente termina reconhecendo o que o Pierre faz, o que o Pierre fez, a estrutura que ele deixou, como uma estrutura que dialoga perfeitamente bem com as estruturas budistas. Ele teve o mérito de poder desenvolver uma nomenclatura própria adaptada para esse tempo, né, que as pessoas possam reconhecer de uma forma mais fácil. Então isso é um grande mérito, né, uma obra extraordinária. Esse tema da paz, a gente pode abordar no aspecto, usando a terminologia budista, no aspecto grosseiro, no aspecto sutil, no aspecto secreto. Então, na perspectiva secreta, a paz é a nossa natureza. Ou seja, quando nós vamos removendo tudo aquilo que a gente constrói e tem uma vigência por um tempo e depois cessa, vai removendo isso, nós terminamos encontrando em nós uma dimensão totalmente pacífica e lúcida. Ela também não tem os atributos que vão produzir a perda da paz, ela não tem os atributos. Ela é despida de todas essas características. Aí no budismo a gente começa a estudar como que se dá a perda da paz. Aí surge o ensinamento do Buda das 4 nobres verdades, né? Ele vai também apresentar um caminho para a recuperação dessa condição original. Assim. Então o budismo tem essa abordagem. Mas o budismo, em vez de usar a palavra paz, ele usa, originalmente o Buda usou a palavra sofrimento. Então o sofrimento é a perda da paz. Né? Mas aí ele vai dizer que o sofrimento existe, mas ele é artificialmente construído. Nós podemos retornar à condição original. E a questão da paz ele vai associar à lucidez também. Porque quando nós olhamos de uma forma lúcida, a paz ela surge. Então é nesse sentido que esse diálogo vai acontecendo. Aí tem a questão da educação para a paz. E, assim, quando o Buda se refere a esse tema, ele, de modo geral, se refere individualmente. Então, nós buscamos a paz individualmente. Nós podemos, mesmo que o mundo esteja muito conturbado, nós podemos viver a paz, vivenciar a partir de dentro essa dimensão. Especialmente pela contribuição tibetana e a contribuição do próprio desenvolvimento do budismo, que vai passando por diferentes fases, encontrando diferentes desafios. Num certo momento, o budismo se defronta também com a questão dos bardos. Ou seja, então nós trabalhamos a noção da vida como um bardo. Então, a nossa consciência, que é uma consciência muito ampla, ela não está limitada à questão da vida. Por exemplo, ela trabalha essas dimensões onde nós estamos operando com sentidos físicos, estamos nos relacionando dentro de um mundo, mas ela trabalha também com a dimensão da meditação, onde nós não estamos focando especialmente os contatos físicos e sensoriais com o mundo e as categorias de pensamento que existem no mundo. E também ele trabalha com a noção do sonho, ou seja, o que acontece com a nossa mente quando ela sonha, como que isso se dá. Então isso seria um exemplo de 3 tipos de bardos. Os bardos são situações transitórias, a gente vive aquilo, parece que aquilo é completo, nós estamos dentro de um sonho, a gente não pensa, isso é um sonho, a gente vive o sonho. A gente está dentro da meditação, a gente vive a meditação. A gente está dentro do cotidiano, intermediando tudo com sentidos físicos, a gente vive aquilo como se fosse tudo. Então, quando a gente tem essa experiência, que a gente vive tudo como se fosse a experiência completa, isso é um bardo. Mas o bardo tem a característica de transitoriedade. Então tem o bardo da paz na vida, tem o bardo da paz na meditação, tem o bardo da paz, tem o desafio da paz no sonho também. Mas aí tem as experiências de pós-morte, tem a experiência de renascimento e tem a experiência do morrer. Então, como manter a paz e a lucidez nesses bardos adicionais. Então, especialmente depois de um tempo, o budismo também começou a abordar essas questões complexas. O Chagdu Rinpoche ele trouxe essa abordagem
É super importante isso. Eu vejo que dentro do programa do Pierre também isso está contemplado de algum modo. Ele pode não usar a noção de bardo, mas ele está contemplando essas passagens, né? Ele está contemplando esses processos todos. Assim. Então tem a educação para isso. A educação significa como que a gente pode se mover dentro desse processo. De modo geral, o sonho, a meditação, o morrer, o pós-morte, o renascer são experiências individuais. Agora, a experiência da vida, ela tem esse componente individual, mas tem um desafio coletivo. Esse desafio coletivo, eu acho que a Unipaz, ela contempla isso. Ou seja, o fato de nós construirmos realidades em conjunto, né? Eu vejo também essa noção do Pierre, que é uma noção muito importante, que é a noção da normose, né? A normose não é apenas um fenômeno individual, é um fenômeno coletivo. Nós estamos presos dentro de universos que parecem sólidos, eles não são sólidos e reais, mas eles parecem assim. E nós olhamos através dos sentidos físicos e aquilo respalda a nossa visão limitada, parece completa. Então nós nos movemos dentro de uma normose. Um exemplo de normose é nós fluirmos como se não houvesse uma crise ambiental, por exemplo. Como se nós não estivéssemos comendo alimentos contaminados. Como se os rejeitos que a gente produz não têm impacto nenhum. Então a gente flui como se estivesse tudo bem. Assim. Então isso é um tipo de normose. E normose por quê? Porque é uma normalidade doentia. Ela vai produzir obstáculos, mas essa aparente normalidade ela é um problema. Eu vejo a Unipaz como uma instituição centrada em ultrapassar a normose. Ela não é feita para acomodar as pessoas, ela está aqui para produzir uma atitude lúcida, uma capacidade de engajamento, mas não apenas individual, mas coletivo. Então existem vários métodos pelos quais nós podemos gerar pensamentos e ações de modo coletivo, de modo associado, de modo conjunto, de modo inseparável uns dos outros. A Unipaz, quando eu me aproximei, inicialmente eu tinha a visão muito individual, que é a visão original do Buda. Então, os trabalhos de roda, os trabalhos coletivos, eles sempre para mim eram um pouco estranhamento, porque eu ia em direção ao silêncio e ao isolamento. Né? Mas eu vejo que a Unipaz, ela me tirou desse lugar também, que é um tipo de normose, né, onde a gente pode se acomodar dentro de um isolamento. E ela me instigou a olhar de uma forma mais ampla. Posteriormente, eu também pude fazer acesso a essas outras áreas. E hoje, dentro do SEB, nós trabalhamos essas dimensões coletivas. Para nós é muito importante, dentro da abordagem da educação, pensar se nós estamos educando as crianças e os jovens, mesmo os adultos, em direção à normose, ou nós estamos ajudando eles a que eles desenvolvam uma habilidade de auto-organização consciente, né, de uma ação engajada numa direção positiva, num sonho positivo dentro do mundo. Assim. Então tem esse desafio. Complementando, eu estou lembrando aqui de duas possibilidades que o Pierre nos coloca. Primeiro, vencendo a normose,